pode se assentar, toma teu assento, sinta-se à vontade em nome de Jesus. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no córrego. Aqui, meu querido, quando o homem de Deus, Elias, foi desafiado a lutar contra aqueles profetas de Baal. Aí você pode dizer assim, mas pastor, isso foi lá no passado. Mas no dia de hoje, quantas vezes as pessoas se levantam contra a sua vida, tenta contra você, tenta te impedir de ser abençoado, tenta contra a sua família. Então, meu querido, vamos dizer que são os profetas de Baal que está se levantando. Mas quando Elias aqui clamou ao Senhor, a palavra nos fala, meu querido, que os profetas de Baal ficaram o dia todo ali, gritando, virando cambalhota, plantando bananeira ali para invocar o Deus deles, e nada aconteceu. Apenas um homem de Deus clamou ao Senhor, mas antes dele clamar ao Senhor, ele preparou o altar, colocou as pedras em cima de pedra, colocou a lenha, colocou o holocausto e jogou água. E não foi pouca, foi muita água que ele jogou em cima daquelas lenhas, em cima daquele holocausto. Aí ele clamou a Deus. O fogo caiu do céu e consumiu tudo aquilo, meu querido. É quando você abre teus lábios, é quando você clama a Deus. Muitos não conseguem ver, mas passa a olhar com os olhos espirituais, o fogo caindo. Começa a olhar com os olhos espirituais, como Deus tem pelejado por você, como Deus tem trabalhado na tua vida, quantos livramentos Ele tem te dado. Um tempo atrás, como aconteceu hoje de manhã, eu falei que nós poderíamos sair à vontade. Hoje já está sendo preocupante, está nos preocupando a sair de nossos lares. Você já não pode mais sentar na praça com a sua família durante a noite, um dia na tardezinha. Até vai, mas é preocupante. Está se preocupando, tem que se preocupar com tudo. É coisa que está acontecendo ao nosso redor, mas a palavra só diz: vigiai e orai. Mas o Senhor, Ele tem dado ordens aos anjos para nos guardar. Ele tem consumido o nosso holocausto. Ele tem ouvido as nossas orações. E esse fogo caiu do céu, porque o homem de Deus clamou ao Senhor. E ele tinha intimidade com Deus. E você também tem essa intimidade, meu querido, porque tu é filho do Deus Altíssimo. Ele jamais te esqueceu. Ele está juntinho de você. Só basta você abrir teus lábios e gritar, pedir socorro. Ele está pronto para te socorrer. A palavra do Senhor diz: buscar-me e acharei quando buscar de todo os vossos corações. Clama ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Ele ouve o teu clamor. Então, meu querido, clama, louva o Senhor, busca o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele é misericordioso para cada um de nós e tem nos feito ovelha de seu pasto. Ele te chamou pelo teu nome, Ele te chamou dentro dos mais excelentes. Então, meu querido, sinta-se privilegiado estar na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra. Não pensa você que Ele te esqueceu, não pense que você está sozinho, porque você não está sozinho. Ele não te esqueceu, Ele está contigo, Ele está juntamente contigo em todo momento da sua vida. Mesmo que a tempestade venha a chuva, venha o frio, mas Ele está sempre contigo. Jamais Ele te abandonou, jamais Ele te esqueceu. Então, querido, sinta-se privilegiado em nome de Jesus, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu falo isso, meu querido, porque hoje mesmo eu comentei aqui pela manhã, e quando a gente levanta, esse dia está aquele céu azulzinho, claro, está um dia bonito, mas se estiver chovendo, assim, o dia está chovendo, está assim, o dia está nublado, mas por tudo dá graça, por tudo dá graça, porque é maravilhoso quando você levanta, você abre seus olhos e vê esse dia maravilhoso, vê o que Deus tem preparado para você.
Eu falo isso, meu querido, porque quando eu estava sendo deitado naquela cama da UTI, e quando eu abri os olhos, e que eu consegui dormir, quando eu abri os olhos, eu olhava ao meu redor de um lado, olhava para o outro, e dizia: ainda estou vivo, oh glória a Deus, obrigado Senhor, por mais um dia, mais um momento, mais um descanso, obrigado Senhor, porque muitos fecharam os olhos e não abriam mais, não teve a oportunidade de ser meus pés do Senhor. Engano meu, eles tiveram a oportunidade de se chegar aos pés do Senhor, sim. Aleluia. Mas o mundo ofereceu coisas melhores, eles olharam para as coisas do mundo, não olhou para a coisa boa de Deus. Então eles não aproveitou a oportunidade que Deus deu. Como o médico disse para mim agora, você vai, seja feliz, porque nem todos têm essa oportunidade, nem todos têm esse privilégio de entrar na mesa de cirurgia e sair dela bem, e você está excelente, oh glória a Deus. A gente tem que glorificar o nome do Senhor, igreja, porque Ele é fiel e verdadeiro, Ele jamais esquece os seus. Então, meu querido, pela manhã, quando você abrir os olhos, ver o dia maravilhoso, agradece o Senhor. Quando você for deitar, agradece o Senhor pelo dia que Ele te deu, pelo alimento, pelos livramentos, pelas lutas, que através da luta você pegou experiência, para dizer: eu passei, eu vi o que aconteceu, mas a mão do Senhor estava sobre minha vida e não me desamparou. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Glória a Deus, aleluia. Então, meu querido, sinta-se privilegiado, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos estar recebendo a preletora desta noite, a pastora Vera, em nome de Jesus. Salve, amada igreja, com a paz sem Jesus, amém? Amém. Vou falar um pouquinho fanhosa, um pouquinho resfriada, mas nada vai impedir que eu fale da parte de Deus, amém, igreja? Amém. Então, irmãos, Deus tocou no meu coração nessa noite para ler junto com os irmãos no livro de Abacuque. Por enquanto, o capítulo 1 e o 2 somente. Livro de Abacuque. Livro de Abacuque, apenas o capítulo 1 e o 2. Todos podem ler junto comigo? O preço que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Altíssimo Deus, poderoso Pai, venho a Ti nessa noite te agradecer por tudo que você tem feito por nós aqui nesse lugar, pelas Tuas mãos estendidas sobre cada um. Eu tenho certeza que o Senhor recebeu nosso louvor, nossa adoração. Tudo que foi feito aqui foi para a glória do Teu santo nome, Senhor. Pai querido, mas o Senhor conhece, Senhor Deus, a necessidade de cada vida que entrou por essas portas. E o Senhor vai falar nessa noite de modo sobrenatural, como o Senhor sempre falou, Senhor. A Tua palavra não volta vazia, Senhor amado. Me coloco diante de Ti como nada sou. Mas eu creio que a Tua palavra, como espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, Senhor. E Tu sabes também da minha necessidade de receber a Tua palavra como alimento para o meu espírito, Senhor. Assim que toda a igreja receba a Tua palavra e que essa palavra venha trazendo restauração, venha trazendo renovo, cura e salvação para todos nós. Assim eu já te peço, te agradecendo desde já em Teu santo nome, que a igreja diga amém. Poder se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo bastante complicado. Lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, vai falar que nós estamos vivendo tempos difíceis. E é verdade. E a notícia que eu tenho para dizer para os irmãos, que é daí para pior.
Ah, mas como assim a nossa fé onde fica? Se é daí para pior. Nós sabemos que tudo o que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Nós sabemos que Deus tem promessa sobre a vida dos teus filhos. E a promessa que Deus fez para todos nós foi promessa, em primeiro lugar, de salvação. E a palavra de Deus então vai falar que dias complicados acontecerão. E nós precisamos estar preparados e prontos. E preparados como? Posicionados como verdadeiros adoradores de Cristo. Porque muitos estão se apostatando da fé. Muitos estão desistindo de ser um cristão, dizendo que não vale a pena, porque quando aceitou Jesus, ouviu dizer que a vida dele ia ser mar de rosas, que não iriam passar por aflições, provações, não ia ter enfermidade, não ia passar por problemas nenhum, porque o Senhor estava no controle, está no controle, e verdadeiramente Deus está no controle. Deus tem cuidado verdadeiramente do seu povo. Por isso que ele vai continuar falando através do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 10, capítulo 6, a partir do 10, quando ele vai falar: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do seu poder. Fortalecei-vos na força do Senhor. Ele manda buscar o Senhor para quando vier dias maus, estejais todos preparados. Fortalecei-vos contra todas as astutas ciladas do inimigo. Então, todo tempo a palavra de Deus vai nos advertindo. Toda a palavra de Deus, ela vai abrindo a nossa visão espiritual. Ela vai nos trazendo entendimento para nós entendermos que servir a Cristo, para entrar no reino de Deus, é força. Ah, mas Jesus já morreu na cruz, fez a parte dele, agora estamos salvos. Não. Temos uma carreira para correr, uma vitória para alcançar. Nós temos ainda muitas coisas para conquistar. Aquilo que Jesus já conquistou na cruz, agora é direito nosso. E temos muitas coisas para conquistar. Primeiro, a renúncia. Para nós servirmos a Cristo, Ele requer de nós essa renúncia. E eu estava lá em casa lendo sobre a vida de Abacuque. Me lembrou sobre a pregação da manhã. Foi uma pregação bem rápida, foi quase que uma devocional. Mas falou profundamente no meu coração, dando exemplo do profeta Jeremias, que está lá no livro de Lamentações, quando ele lamenta pela cidade destruída, pelo povo derrotado, um povo fracassado, um povo do qual foi aquela cidade, a cidade santa, a cidade do nosso Deus, é invadida por inimigos e derrotando, matando, e Jeremias vendo todo aquele cenário. Jeremias era um profeta de Deus. Aleluia. E o coração dele doía de ver tanta derrota, quando a palavra de Deus era declarada ali naquele lugar. Quando ele profetizava da parte de Deus, quando ele alertava o povo se voltarem para Deus, e Deus nos livraria dos dias maus. Deus estaria com eles no momento mais difícil. O Senhor estenderia as mãos para eles. Aleluia. Mas quem der ouvido à voz do profeta. Da mesma forma, agora está aqui Abacuque, ele vendo o povo nas mãos dos caldeus, ele vendo o povo de Deus sendo derrotado. E tem coisas que tentamos entender, mas quando não temos o discernimento do Espírito, não vamos nunca entender por que a pessoa aceitou Jesus, por que a pessoa está na igreja e passa ainda tantas provações. Passar provações é uma coisa, estar na mão do inimigo é outra coisa. Você pode passar por provações, por adversidades, momentos difíceis, as portas se fecham, vai passar por momentos de escassez, mas você sabe e crê na providência de Deus todo o tempo na sua vida. E aquele povo, ele
estavam profanando o templo de Deus. Aquele povo estava se apostatando. Havia uma apostasia muito grande naquele tempo. E Abacuque, como Jeremias, Abacuque ficava orando: Senhor, abre os ouvidos desse povo. Senhor, abre o entendimento desse povo, Senhor, para que o Senhor traga livramento para o nosso povo. Era necessário que aquele povo se voltar para Deus. Era necessário que aquele povo reconhecesse o Senhor em todos os seus caminhos. Era necessário que aquele povo fosse temente ao Senhor. Mas a palavra de Deus fala que eles só pioravam cada vez mais. E por essa razão Deus os entrega na mão dos caldeus. E ali começa vamos dizer, o castigo. Vamos dizer assim, Deus abrindo mão. A minha mão está estendida, mas vocês estão saindo debaixo das minhas mãos. Tenho eu promessa na vida de vocês. Era assim que o Senhor estava falando. Mas vocês estão saindo debaixo dos meus planos, debaixo dos meus propósitos, debaixo das minhas promessas. Aquele povo estava dando as costas para Deus. E aí Abacuque, como profeta de Deus, ele sentia na pele a dor do juízo que viria sobre a vida daquele povo que não queria obedecer ao Senhor, que não queria temer ao Senhor. E Abacuque chorava, Abacuque lamentava, Abacuque ficava desesperado porque queria que aquele povo compreendesse que não há outro Deus que poderia pelejar por eles contra os inimigos. A palavra de Deus fala aqui no versículo 4 do capítulo 1: por essa causa a lei se afrouxou e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. E aquele povo ia se pervertindo cada vez mais. E Abacuque, sem entender, e Abacuque faz essa pergunta para Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Era esse o desespero de Abacuque, do profeta que amava a sua nação, que amava o povo, que queria que o povo entendesse que não há outro Deus diante deles. Não haveria outro Deus que pudesse fazer eles escaparem da mão dos inimigos. Então Abacuque, naquele desespero, ele vai dizendo para o Senhor que ele sente-se adoecido, como se os ossos estivessem apodrecidos. Ali ele vai abrindo seu coração para o Senhor, da mesma forma que Jeremias fez também quando orava ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que ele questiona o Senhor dessa forma: o que está acontecendo, Senhor? Tenho eu orado, tenho eu clamado, tenho eu jejuado por essa nação e nada acontece. Eu só estou vendo o povo está cada vez mais nas mãos dos inimigos, os inimigos se prevalecendo em cima do teu povo, Senhor. Cada vez mais eu estou vendo o teu povo sendo derrotado, Senhor. E as minhas orações, Senhor, quantas vezes nós também não falamos assim com Deus? Quantas vezes não perguntamos, Senhor, o que acontece? Que eu tenho sonhado, pedido para que a minha família seja salva e nada acontece. Quantas vezes tenho eu pedido, Senhor, para a minha cidade ser liberta e nada acontece. Quantas vezes, Senhor, tenho eu clamado, buscado o Senhor de todo o meu coração, e eu só estou vendo as coisas indo de mal a pior. Assim mesmo era Abacuque. Ele não estava entendendo, ele questionou a Deus: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Há momentos que parece que Deus não está nos escutando. Há momentos que parece que Deus fechou os ouvidos e não quer mais falar conosco e nem quer nos escutar. Mas a palavra de Deus vai dizer em Isaías 59:2: que eis que a mão do Senhor não foi encolhida, nem agravado os vossos ouvidos para que não possa lhe ouvir, mas a vossa iniquidade faz separação entre o homem e Deus. Diga amém. Amém. E quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos entendendo por que aquele povo estava perdendo as guerras, por que aquele povo estava sendo levado cativo, por que eles estavam sendo oprimidos, mas havia palavra no meio deles, havia profecia
E a palavra de Deus então vai nos ensinando o desespero. Nós precisamos entender que de tanto Abacuque questionar a Deus, eu tenho orado tanto, eu estou vendo só desgraça. Eu tenho orado tanto e os inimigos estão prevalecendo no meio do nosso povo. E ele entrava em desespero. Mas eu quero dizer para você que Deus estava olhando, Deus estava vendo tudo. Só bastava o povo se voltar para Deus e Deus se voltaria para eles também. Quando ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele vai pedir: aviva a tua obra, Senhor. Ele vai dizer: traz de volta, Senhor, aquele tempo de avivamento. Traz de volta o tempo que nós clamávamos ao Senhor. Traz de volta o tempo, Senhor, em que nós tínhamos alegria de estar diante de Ti, te clamando, te buscando. Traz de novo o tempo em que pensávamos que não tinha saída mais para nossas vidas. O Senhor mandou abrir o mar vermelho para o Teu povo passar. Traz de novo, Senhor, tempos em que não poderíamos passar, porque tinha o Rio Jordão. O Senhor mandou o rio se abrir para o Seu povo passar em terra seca. Traz de novo, Senhor, era essa oração de Abacuque. Sabe aquela oração que você faz pelos seus filhos constantemente? Salva, Senhor, liberta, Senhor, tira das garras de Satanás, Senhor, liberta o esposo, liberta a esposa, liberta a minha casa, liberta meu povo, Senhor. E o Senhor parecia que não estava ouvindo aquele homem de Deus. Abacuque era um profeta de Deus. Fala junto comigo: Abacuque era um profeta de Deus. Então Deus conversa, ele consegue ouvir a voz de Deus. Em algum momento de desespero, de agonia, de angústia, Deus vai falar com você no momento certo, na hora certa. Como Jó, que tanto questionar, chegou um momento que ele questionou a Deus, sim, por muitas e muitas coisas. Ele só não blasfemava contra Deus, mas ele queria entender o que estava acontecendo. Ora, se ele era chamado homem íntegro, um homem certinho na presença de Deus, por que tantas perdas na vida desse homem? Tem coisas que nós não entendemos, mas é para nós confiarmos no agir de Deus, nos planos de Deus, nos propósitos de Deus. Quando Ele fala: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos do nosso Deus vão além dos vossos caminhos. Então o Senhor diz: eu sei o que eu estou fazendo. Então a palavra de Deus vai dizer que Abacuque, assim como Jó, que chegou para Deus lá no finalzinho já do livro de Jó, e o Senhor questiona também ele: estavas tu lá quando eu te criei? Estavas tu lá quando eu formei a terra? Estavas tu lá quando eu... E aí o Senhor vai falando, que Jó curva a cabeça e Jó não tem resposta. Porque tem coisas que não é para nós entendermos, tem coisas para nós confiarmos em Deus. Aqui o povo estava sofrendo a dor das consequências da vida que eles estavam escolhendo. E eles estavam sofrendo a dor de abandonar o Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca havia os abandonado. E bastava estar tudo muito bem, eles adoravam o Senhor. Bastava estar tudo bem, eles estavam bem, alegres. As coisas apertavam do lado deles, estavam bem, alegres. Mas quando vinha mesmo fartura, prosperidade, bênçãos, eles esqueciam e viravam as costas para Deus. É como aquele povo de Elias, que Elias falando para eles: não entendo vocês, até quando cochearás em dois pensamentos? Ora vocês estão adorando a Deus, ora vocês estão adorando a Baal. De que lado vocês querem ficar? Então o povo de Deus sempre foi repreendido pelo Senhor. O povo de Deus sempre foi chamado a atenção. O povo de Deus sempre teve essa graça de receber a exortação do Senhor, de sermos disciplinados, ensinados pelo Senhor, ainda que não seja
nós somos gratos a Deus por Ele falar aquilo que necessitamos ouvir. Porque por mais dura que seja a palavra, mas o Senhor diz, é para a tua salvação. E aquele povo, o Senhor não queria perder aquele povo. Você sabe que o povo de Israel é chamado menina dos olhos de Deus, nação santa, propriedade exclusiva do Pai. Olha que coisa linda. Quem é também assim, diga glória a Deus. Nós somos esse povo escolhido de Deus, nação santa, propriedade exclusiva do Pai, menina dos olhos de Deus. E por isso que o Senhor não quer que nenhum de nós venhamos nos perder. O Senhor lutou por esse povo de Judá o tempo todo. O Senhor mandava profetas no meio deles para profetizar. Existe um Deus todo-poderoso, existe um Deus que pode nos resgatar, existe um Deus que pode nos livrar, que pode nos curar, existe um Deus que está no meio de nós, basta vocês olharem para Ele. E muitas das vezes aquele povo retira o coração. Então Deus vai, entrega ele nas mãos dos caldeus. Os caldeus faziam tudo o que queriam e o povo era derrotado. Sabe por quê? Sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos. Mas com Deus tudo nós podemos. É o mesmo Deus que lá em Juízes capítulo 6 vai falar sobre a servidão. Sobre a servidão sobre os midianitas. Aí você vai falar que deu livramento para aquele povo que vivia debaixo de escravidão, que vivia no sofrimento. Se puder botar aí, Juízes capítulo 6, do 1 até o 10. E aquele povo vivia na escravidão, mas aí o Senhor resgata, tira. E quando tira aquele povo da escravidão, eles voltam a fazer tudo de novo e até pior. Aí assim, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor vai os entrega novamente na mão dos midianitas. Você entendeu? Quando nós estamos caminhando na presença de Deus, Deus está nos livrando, nos guardando, pelejando, guerreando as nossas guerras. O Senhor está nos dando vitória. Ele diz, pode vir cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Ele vai dizer, nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque tenho eu enviado hoje ao teu respeito para te guardar e livrar de todo mal. Tu entrarás por cima e nunca por baixo, te chamei para ser cabeça e não cauda. Entrarás por cima e nunca por baixo, diga glória a Deus. Essa é a promessa do nosso Deus. Quando nós optamos em estar na presença de Deus, escolhemos Ele como único Senhor, não há outro além de Ti, Senhor. E quando nós passamos por processos difíceis na nossa vida, nós falamos, eu não largo, eu não deixo, esse é o Deus que eu escolhi para servir. Haja o que houver, Ele sempre será meu Deus. Aleluia. Mas se nós abandonarmos, abrirmos as nossas mãos dele, então o Senhor vai dizer, segue teu caminho, vive a tua vida como tu quer. E lá em Provérbios 5, capítulo 3, verso 5, vai dizer, não se estribe no seu próprio entendimento. Não ache que as coisas é como você quer, é como a palavra de Deus nos ensina. Quer ver o que diz aqui? Olha, nós vamos fazer uma leitura longa e você vai entender o que aconteceu com o povo de Deus. Porém, os filhos de Israel, bem alto, fizeram
Assim Israel empobreceu muito pela presença de Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tiro o meu juízo e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os pusei diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vós dizes: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, nem cuja terra habitais, mas não teis ouvido a minha voz. Amém. Observaram vocês que a repreensão que Deus faz com esse povo? Quando Deus fala para ele: tirei vocês da servidão, tirei vocês da escravidão, da mão dos egípcios, livrei vocês. O Senhor deu o melhor para aquele povo. E observe que aquele povo precisou cair numa decadência muito grande, numa escassez. Depois de estar nas mãos de Deus, sendo abençoados, agora eles têm uma queda novamente. Mas quando eles caem, eles começam a clamar a Deus. É interessante que todas as vezes que Deus quer repreender os seus filhos, Ele permite essa queda. Ele permite para que as pessoas recorram ao Senhor. Porque, infelizmente, assim como aquele povo de Judá, povo de Israel, assim como eles, é o povo dos dias de hoje. Uma hora estão bem na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Mas se a doença vier, se afasta de Deus. Se o desemprego vier, se afasta de Deus. Se decepciona porque Deus, cadê o Deus que abre porta onde não tem porta? Cadê o Deus que cura qualquer tipo de enfermidade? Cadê o Deus que providencia tudo na minha vida? E começa a questionar a Deus. Aquele povo cai numa pobreza total. Deus permitiu que eles caíssem nessa pobreza. Para quê? Para que eles clamassem ao Senhor. Entenda você, talvez você diga: meu Deus, eu estou passando por um momento estreito, mas você, por conhecer a palavra, por você não ter tido intimidade com Deus, um relacionamento com o Senhor, uma vez que você já esteve na presença do Senhor, o vento sopra, você sabe que não adianta recorrer a outro Deus, só há um Deus que pode te ajudar. Então você começa a quebrantar-se diante de Deus, descer na presença de Deus. Você começa a clamar o Senhor, é assim que esse povo fez. Ele começa a clamar o Senhor e diz que quando ele cai nessa pobreza, a palavra de Deus vai dizer que Deus manda um profeta no meio deles. Deus sempre manda profetas no meio do seu povo. Deus sempre libera a palavra no meio do seu povo. Deus sempre se revela para o seu povo por meio da palavra, porque Ele é a palavra. Deus está presente todo o tempo no meio do seu povo, oferecendo livramento, oferecendo cura, oferecendo libertação. E Ele diz: volta-se para mim e eu voltarei para ti. É isso que Deus quer. Que nós venhamos abrir o nosso coração de verdade para o Senhor. Que nós venhamos dizer: Senhor, eu quero passar a partir de hoje dar ouvido à Tua voz, porque eu tenho ouvido o Senhor falar. Uma coisa é ouvir o Senhor falar, e outra coisa é agora aceitar o que Deus tem falado conosco. E diz a palavra de Deus que Abacuque, tão agoniado, tão nervoso, depois que ele ouve Deus falar, o meu negócio é com eles. Eles estão profanando
meu templo. Eles viraram o rosto para mim. Eles não me querem. Mas Deus não vai abrir mão deles. E Deus vai lutar até o fim. Às vezes Deus permite você ir até o fundo do poço para saber que existe um Deus que pode te resgatar, que pode te tirar do fundo do poço, te levantar e dizer: tu és meu. E você vai entender que não adianta correr para um lado para o outro, você é escolhido e amado do Pai. E Ele vai fazer como Jonas. Não quer me obedecer, não? Então vou deixar ser devorado desse peixe, vai. Joga no mar. E ele é lançado no mar. Mas Deus tinha propósito na vida de Jonas. Deus tinha promessa na vida de Jonas. Deus tinha planos na vida de Jonas. Era Jonas, o profeta que Deus escolheu para ir para Nínive. É você que Deus escolheu com propósito. E quando Deus nos escolhe com propósito, Deus não abre mão. Haja o que houver, mas os olhos de Deus estão sobre você. Até que ele lá dentro do ventre, Deus podia ter falado: ó, vai digerindo ele, vai mastigando, acaba com Jonas. Mas não era propósito. Deus não está interessado em matar seus filhos. Deus quer nos resgatar e nos entender que Ele nos chamou com propósito. Diga glória a Deus. Ele nos chamou por uma missão, para uma missão. E nós temos a unção de Deus em nossas vidas. E Jonas não foi engolido, não foi mastigado. Deus às vezes te põe num lugar estreito, que vai doer, vai arder, vai chegar quase à morte, o negócio vai ser estreito, mas você vai ouvir a voz de Deus. E daí você quem vai decidir. A escolha é nossa. Nós fazemos a escolha. Depois que ouvirmos a voz do Senhor, e lá do ventre do peixe, a palavra de Deus diz que Jonas grita pelo Senhor. Por que ele não gritou pelos deuses? Porque antes ele diz: quem é esse homem aí que está dentro do navio? Ele diz: sou eu, hebreu, servo do Senhor, homem de Deus. Ele fez questão de se apresentar como hebreu, servo do Senhor. E nós sabemos muito bem também que nós somos servos do Senhor. Levanta as tuas mãos e diz assim: eu reconheço a minha identidade. Eu sei que eu sou servo, ungido do Senhor. Aplaude o Senhor Jesus e glorifica. Minha identidade é essa. Eu sou servo do Senhor onde eu for. Mesmo quando eu estou em obediência, eu reconheço que eu sou servo do Senhor. Amém. E quando ele grita: socorro, Senhor, me ajuda, Senhor, ele sabia perfeitamente por que ele foi parar ali no ventre do peixe. Ele sabia por que ele estava no estreito. Nós sabemos porque estamos passando certos tipos de provações. Nós sabemos por que estamos passando por situações que muitas das vezes questionamos a Deus, nem sei porquê, quando nós já temos a resposta. Aquele povo estava sofrendo consequências da sua vida, de sua escolha. E agora Abacuque, como profeta de Deus, depois que ouve a oração e percebe e reconhece que aquele povo estava sob juízo de Deus. Deixa comigo, eu sei porque eu estou mandando os caldeus tomar posse, tomar conta ali. Eu sei porque eu estou enviando os babilônios para pegar eles e bater e levar escravo. Eu sei o que estou fazendo. Aleluia! Agora ele começa a entender e ele começa a fazer uma oração em forma de cântico. Olha que coisa linda! Ele começa a fazer essa oração, mas na verdade essa oração é um cântico de Abacuque. E ele começa a falar assim, na oração, o profeta Abacuque, sobre forma de canto, assim que diz o título. Ele vai dizer assim: ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Então ele ouviu a voz de Deus e teve respeito, temor. Eu sei porque Deus está com a mão ali. Eu sei o que Deus está fazendo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. E a notifica na ira. E na ira lembra-te da misericórdia. Ele está falando: tem misericórdia, Senhor.
mesmo na sua ira, mesmo o Senhor castigando o seu povo, mas ainda assim eu te peço, tenha misericórdia. Não é assim que a gente fala nas nossas orações, mesmo no erro dessas pessoas, Senhor, até nos nossos, mas que seja manifesta a tua misericórdia sobre nós. Amém, igreja? Amém. Então ele vai orar e ele vai dizer assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, digo amém, amém, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Aplaude o Senhor Jesus, glória a Deus, o Senhor Jesus. Aleluia. Você sabe o que é isso? Ele dizendo assim, ó: ainda que a figueira não floresça, ainda que não venha dar frutos, ainda que não venha sair uma flor dela, ele começou a mudar a oração, porque muitas das vezes estimos numa oração, sabemos que existem consequências ali e que Deus está falando conosco, mas depois nós começamos a mudar a nossa oração. Quem sou eu para te questionar, Senhor? Quem sou eu para cobrar alguma coisa de ti, Senhor? E começamos a nos examinarmos, começamos a olhar para nós mesmos e começamos a descer na presença do Senhor, começamos a nos humilhar na presença de Deus. E ele diz: ainda que as ovelhas dos currais sejam arrebatadas, ainda que não tenha mais nada para a gente comer, ainda que a terra seja seca, ainda que não haja mais nada para a gente sobreviver, isso que Abacuque estava dizendo, ainda porque ele falou assim: eu sei quem eu tenho crido agora, eu vou exultar no Senhor, vou glorificar o Senhor, porque eu sei o que Ele está fazendo e por que Ele está fazendo tudo isso. E ele disse: ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Que você possa entender que Abacuque estava dizendo: no escassez, na hora da fome, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que nos currais não hajam vacas, não hajam ovelhas, ainda que na vide não haja a vide, ninguém sabe o que está na vide não, gente. A videira da... Vamos falar uma dúvida, vamos dizer goiaba. Ainda que não dê uma goiaba, ainda que não dê fruto nenhum. É isso que ele quis dizer. Mas ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Sabe o que ele quis dizer? Ainda assim eu vou orar, continuar orando, eu vou louvando ao Senhor, eu vou exaltando meu Deus, eu vou dando glória, eu vou firmar cada vez mais, eu vou olhar cada vez mais para o meu Senhor. É isso que ele estava dizendo. Sabe o que é isso? É você entender que está tudo nas mãos do Senhor, nada depende de mim nem de você, mas tudo depende do Senhor. O apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, se eu não me engano é capítulo 4, o 11 e 12, vai dizer, se eu não me engano, mas por favor, é o Filipenses, que ele vai falar que aprendeu a contentar com tudo. E ele vai dizer assim, ó: você está bem na escassez, ele vai dizendo: você está bem na bonança, você está bem em todo o tempo. Ele sei, sabe por quê? Ele diz assim: eu aprendi com o próprio Espírito Santo, eu aprendi a contentar-me com tudo. Se eu abro a despensa não tem nada, dou glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele é a minha providência, Ele vai providenciar, Ele vai enviar, Ele vai mandar socorro. Ah, Deus, meu diagnóstico, uma enfermidade, que eu sei que meu Deus é médico dos médicos. Eu sei que Ele tem poder, se Ele quiser, Ele faz. Mas se Ele também disser que não vai fazer, isso não muda a minha adoração com Ele. É isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Nada vai mudar a minha adoração com o Senhor. Ele diz: pode faltar tudo, só não pode faltar a presença de Deus. Você pode levantar a mão e falar comigo? Pode me faltar tudo, só não pode me faltar a presença de Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Aleluia. Sem a presença do Senhor nós não somos nada, nada podemos. Isso aí, irmãos, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim: não que já tenham alcançado
ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui chamado. Aí ele vai dizer no 4, onde eu falei: sem estar abatido e sem também ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí no 13 ele vai dizer: posso todas as coisas. Quem foi fraco? Posso todas as coisas Naquele que me fortalece. Olha que coisa linda. Então ele vai dizer: olha, eu aprendi tudo isso. Você está abatido. Quando eu estou abatido, eu não deixo de adorar o Senhor, não. Mas quando eu estou em escassez, é a mesma coisa. Está faltando tudo. Mas quando eu estou na abundância, em todas as maneiras de viver, eu sei adorar o meu Deus. Aí o Senhor vai dizer para mim e para você que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E os adoradores são aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Quando nós adoramos ao Senhor, quando Jó perdeu tudo que tinha, a Bíblia diz que ele não pecou contra Deus, não teve falta alguma, ele não peca contra o Senhor, ele não amaldiçoou o Senhor, ele simplesmente não entendia o que acontecia, mas ele continuou na presença do Senhor. E lá no finalzinho do capítulo de Jó, Deus fala que restituiu quantas vezes? Quantas? Estou falando aqui. Deus restituiu a vida de Jó. Deus quer restituir a sua vida também. Deus quer restituir 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais, 6 vezes mais, 7 vezes mais. Deus quer restituir na nossa vida tudo aquilo que perdeu. Deus tem o poder de trazer triplicado, multiplicado. Deus tem o poder de trazer muito mais a sua saúde de volta e melhor do que era, a sua casa melhor do que era. Esse processo Deus pode bater o martelo e dizer: acabou, o tempo de cantar chegou, porque eu ordenei. É assim que Deus faz na vida dos seus filhos. Quando Ele quer agir, é como diz a palavra de domingo pelo diácono Edson: quem impedirá o agir de Deus? Quem pode agir? Então que nós venhamos ser como Abacuque, mesmo triste de ver tantos jovens aí nas drogas, de ver tantas pessoas na prostituição, de ver o nosso governo desabando cada vez mais, cada vez mais indo ao pior. Isso dói o nosso coração, isso deixa a gente angustiado pelas nossas crianças, pela nossa juventude, pelas nossas famílias. Isso dói no nosso coração, mas uma coisa é certa. Levanta as tuas mãos e grita bem alto: uma coisa é certa. Eu creio que Deus está no controle de tudo, da minha vida, do governo, do meu país, da minha cidade, da minha vida espiritual. Tudo Deus está no governo, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aplaude o Senhor Jesus e glorifica. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, queremos ser, Senhor, como esse profeta, em meio às provações, mas Ele está te adorando em forma de cântico, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Adore também, Senhor, igreja. Você está passando por uma prova muito grande. Adore somente o Senhor, porque ainda que essa figueira não venha florescer, ainda que não aconteça do jeito que você quer, mas adore o Senhor, porque algo melhor Deus tem para a tua vida. Tenha certeza disso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, era isso que Deus queria
Senhor. Oh Deus, me dá capacidade de entender os teus mistérios. Me dá capacidade de entender, Senhor, qual é a sua perfeita vontade em nossas vidas, Pai. Oh Espírito de Deus, faça a sua escolha. Não olhe para trás, não desista, mas avança. Vai em frente em nome de Jesus. Porque eu sei que Ele liberar uma vitória para a tua vida nessa noite. Olha junto comigo, igreja. Altíssimo Deus, poderoso Pai, que nessa noite, ó Pai, através da tua palavra, eu creio que foi aberto nossos olhos espirituais, porque estamos vivendo cenários horríveis, ó Pai. Estamos vivenciando momentos, Senhor, que não sabemos como resolver, o que fazer, mas nós queremos no Senhor. Sabemos em quem nós temos crido, Senhor Deus. E ainda que não venha florescer essa figueira, ainda que a vide não venha dar fruto, Senhor, ainda que passamos como o apóstolo Paulo, ainda que venha escassez, a bonança, eu só quero todo o tempo estar na tua presença, Senhor. Ajuda-me, Senhor Deus. Me ajuda, Senhor. Levanta a tua mão para terminarmos e começa a dizer: me ajuda, Senhor. Aperfeiçoa o teu poder na minha fraqueza, Senhor amado. Me ajude, me dá um coração temente, um coração obediente, para que eu não venha cair na mão dos caldeus, dos medianitas, para que eu não venha cair na mão da Babilônia, para que eu não venha, Senhor, cair na mão dos malfeitores, mas que eu venha sempre ser conduzido pelo teu Espírito Santo, Senhor. Me conduz, Senhor Deus. Aleluia. Você pode aplaudir, Senhor, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos estar passando para a ceia do Senhor. Você que está nos visitando, estiver certinho com a tua igreja, ceia conosco em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Convido o Diácono Hélio, o Diácono Geraldo para estar aqui à frente em nome de Jesus, juntamente comigo. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, grandioso és tu. Espírito de Deus. A tua palavra vem sobre nossas vidas, Senhor, nos dando, Senhor, um despertamento, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque podemos sentir a tua presença aqui neste lugar, Senhor. A sua presença é notória, Pai querido, Pai santo. E agora, Senhor, vamos estar passando, Senhor Deus, para esta ceia, vamos estar sentando na mesa contigo, Pai. A tua igreja, Senhor, está juntamente contigo, Pai santo. Ó Deus querido, Pai santo, nós possamos, Senhor, nos fortalecer cada momento em nossas vidas, Senhor, diante de ti e na tua palavra, Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor, em 1 Coríntios 11, 23, diz assim, vamos ler todo mundo junto. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois não come a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, alega em vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não orássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para
partícula de pão, Senhor. Consagramos a Ti agora que não seja mais pão, mas sim o Teu corpo, Senhor. Porque Tu partiu o pão e dizer, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim, Senhor. Estamos consagrando agora, Senhor Deus, o Teu corpo, Pai querido. Da mesma forma, Senhor, depois de ter comido o pão, pegou o cálice e disse, este é o cálice da salvação, esse é meu sangue. Em minhas mãos, Senhor, está esse suco de uva, Senhor. Consagramos a Ti agora, Senhor, que não seja mais o suco de uva, mas sim o Teu sangue. Aquele que limpa, que tira o pecado do mundo, aquele que restaura a vida, Senhor. Deus querido, Pai Santo, consagramos a Ti agora, em Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Convida ele se pôr de pé em nome de Jesus. Porque a palavra diz do Senhor, tomai e comei, assim diz o Senhor. Porque aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Pai querido, Pai Santo, em minhas mãos, Senhor, está essa partícula, Senhor, do Teu corpo, Pai querido, que foi partido, Senhor Deus, por vós. Deus querido, Pai Santo, que essa partícula, Senhor, venha trazer saúde, venha trazer fortalecimento, venha trazer cura, venha trazer libertação, Senhor, para todos nós, Pai querido. Que seja alimento não para a nossa carne, mas sim para o nosso espírito, Senhor. Que ele possa estar forte, Pai querido. Ó Deus querido, Pai Santo, aqui está o Teu corpo, Senhor, aquele que é partido, Senhor Deus. Pai querido, Pai Santo, que o Senhor venha nos restaurar em Teu santo nome. Amém. Leva a boa com a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Da mesma forma, pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, porque aquele que bebe e come deste pão, Pai querido, Pai Santo, em minhas mãos, Senhor, Pai amado, de uma Tua igreja, Pai, aí está, Pai amado, esse cálice, Senhor, que antes era suco de uva, mas agora é o Teu sangue, aquele que limpa, que tira o pecado do mundo, aquele que restaura, aquele que nos faz dar um passo para a vida eterna, Senhor, aquele que nos purifica, aquele que nos ajuda no serviço. Ó Deus querido, Pai Santo, toma em Tuas mãos nossas vidas, Senhor. Guarda-nos, Senhor Deus. Cura-nos, Senhor, de todos os males, Senhor, tanto espiritual quanto material, Senhor. Deus querido, Pai Santo, aqui está Teu sangue, Senhor. O sangue carmesim, aquele sangue na cruz do Calvário que foi estendido, foi derramado por amor às nossas vidas, Senhor. Ó Deus querido, Pai Santo, e a Tua igreja, Senhor, está juntamente agora, Senhor, celebrando, Pai amado, juntamente contigo, Pai, esta ceia, Pai querido, Pai Santo, e que Tu venha nos fortalecer, Senhor, até a Sua vinda, Senhor Deus. Ó Deus querido, Pai Santo, que nós possamos estar firmes, com os pés firmes em Tua rocha, porque Tua rocha viva, Senhor, não nos desampare, mas sim nos segura pelas mãos, Senhor, e nos ajuda a atravessar todas as barreiras, Senhor. Pai querido, Pai Santo, e venha nos trazer fortalecimento para nossas vidas, em Teu santo nome. Amém. Tomai e bebei, igreja, em nome de Jesus. Não se preocupe, que daqui a pouco a irmã Maria vai estar passando aí, pegando o cálice, em nome de Jesus. Senhor Deus, grandioso és Tu, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o sofrimento na cruz, Senhor Deus, porque ali, amado, foi a hora que estava comprando nossas vidas, Senhor. Aquele sangue derramado, Senhor, foi o preço que Tu pagou por cada um de nós, Pai. E aqui somos nós, Senhor, diante de Ti, Pai querido. Somos falhos, Senhor, mas buscando em Ti a perfeição, Senhor. Buscando fortalecimento, Senhor Deus. Buscando sabedoria, Pai amado. Nos fortalece, nos ajuda, Senhor, a atravessar as barreiras, Pai amado. Porque como tem se multiplicado aos adversários, Senhor. Como tem se multiplicado, Senhor Deus. Mas, Pai querido, nós, Pai querido, Pai Santo, nós fazemos menção do Seu nome. Nós buscamos a Tua face, Senhor. Então, Pai querido, nos conduza, Senhor, amado, por esse caminho da vida e segurança, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todos os males, Senhor. Lança por terra, Pai, todas as muralhas, Senhor. Toda arma maligna, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, Pai querido.
Senhor. Buscando a tua face, buscando a tua essência, Pai. Ó Deus querido, Pai Santo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por tudo em teu santo nome. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor que merece. Glória a Deus. Porque foi pela cruz, igreja, que nós fomos comprados em nome de Jesus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. A irmã Maria está passando aí, está recolhendo os copinhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, lutas nós vamos ter. Muitos vão se levantar contra nossas vidas, mas nós sabemos que maior que está conosco do que o que está com o mundo lá fora. O homem lá fora, ele faz menção na força do próprio braço, mas nós fazemos menção no nome do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que Ele está sempre conosco, nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar, porque a palavra do Senhor fiel é verdadeira. Ainda que a mãe venha esquecer do filho que ama mente, jamais o Senhor esquece de cada um de nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meu querido, toma posse da sua bênção em nome de Jesus. Toma posse. Não coloca dúvida no teu coração, mas sim a certeza que o Espírito Santo de Deus tem te conduzido por esses caminhos tortuosos, difíceis, sim, mas em segurança, porque você confia em Deus que tudo pode. O Deus que fez o céu e a terra e tudo que nele há. E temos mais o privilégio de ser chamado filho de Deus. Temos esse privilégio porque Ele nos amou primeiro, Ele nos abraçou primeiro. Então, meu querido, sinta-se abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Convido as irmãs, o ministério para estar orando aqui pela mesa em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Convida a igreja a se pôr de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A diaconisa Vera vai estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor amado, juntamente com o ministério da Tua igreja, para Te apresentar, Senhor amado, esta mesa, aonde, Senhor amado, aqui sobre esta mesa, se encontra fotografias, Senhor Pai amado, chaves, Senhor Jesus, representando cada lar. Aqui também tem chave de veículo, documentos, Senhor amado, aqui também nessa cesta tem pedido de orações, causas impossíveis, causas, Senhor amado, que só o Senhor pode resolver. Senhor, pessoas também, Pai, que precisa também de uma cura, Senhor Jesus, na tua saúde. Pai, pessoas que vai passar por uma cirurgia, que não venha ser a tua minha mão, Pai, sobre esses pertences, nem as nossas mãos, mas que venha ser a tua mão, Pai, aonde tiver uma obra de bruxaria, aonde tiver, Senhor amado, um projeto de Satanás, o Senhor é poderoso para desfazer, Senhor amado, que o Senhor possa nesta noite derramar fogo do céu, Pai, e consumir todos os mal, Pai. E assim nós profetizamos a unção de cura, a unção de milagre sobre esses pertences, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Amém. Glória a Deus. O ministério pode ficar aqui. Queria chamar aqui na frente os aniversariantes do mês. Glória a Deus, aleluia. Quem foi que fez aniversário hoje está fazendo esse mês? Beto? Mas quem? Ué? Glória a Deus. Gabriel. Mas quem? Mandar o anjo aí buscar, hein? Oh, glória a Deus. Então os visitantes estão fazendo aniversário? Se tiver bem aqui à frente também receber. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Amém. Gente, olha, vocês querem comer bolo? Ó, tem 3 casas para vocês irem. Já está convidado. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Estenda as mãos aqui à frente em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido. Aqui está teu servo, Senhor Pai amado. Pai querido, varão valoroso na tua seara, Senhor Deus. Pai querido, que nesta noite, Senhor Deus, tu possa abençoar, abrir a janela dos céus, derramar bênção sem medida sobre a vida deles, Pai amado. Pois eles, Pai amado, estão colhendo rosa no seu jardim, Senhor. Estão fazendo aniversário, Pai amado. Que tu venha abençoando, Senhor, Pai amado, dando uma bênção especial a cada um deles, Pai querido. Aí está teu ministério, tua igreja, com as mãos estendidas, Senhor, abençoando cada um nesta hora, Senhor. Entra em providência, Pai amado. Toma ele nas tuas mãos, Senhor, abençoando, dando refrigério, Senhor. Ó Deus querido, Pai santo, tu sonda, conhece o coração deles, Pai amado. Tu sabe o que eles têm te pedido, o que eles têm falado contigo. Então, Pai amado, conceda esta bênção em teu santo nome. Amém, amém e amém. Meus queridos, ainda com esse mesmo pensamento, vamos estar levantando uma oração pela Catiane. Ela terça-feira vai estar indo para a sala de cirurgia. Que Deus possa ser com ela em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai, te apresenta a Catiane nas tuas mãos, Senhor. Pai, tu possa ser com ela, Pai amado, pois, Pai amado, ela está indo para aquela mesa de cirurgia na terça-feira, Senhor. Pai querido, Pai Santo, eu peço, Senhor, a Ti, Senhor Deus, que não seja o homem, mas sim, Pai amado, as tuas mãos sobre a mão deles, Pai amado, fazendo aquela cirurgia nela, Senhor. Ó Deus, Pai, da recuperação, Senhor, porque, Pai amado, que tu possa, Pai amado, ser com ela, Pai amado, nesse momento difícil, Senhor, ser com a família, Senhor, nesse momento tão difícil, meu Pai. Ó Deus querido, Pai Santo, toma ela nas tuas mãos, Senhor, entre providência sobre aquela vida, Senhor, tem de tua misericórdia, Pai amado. Deus querido, Pai Santo, conduz ela em segurança, Senhor, por esses caminhos da vida, Senhor. Deus querido, ilumine, Senhor, Pai amado, ali, não só o médico, mas todos que estão aqui no hospital, Senhor, ó, como vai estar fazendo essa cirurgia, Pai amado. Deus querido, te entrego a Deus cuidado, abençoa em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. O menino Tarcísio vai estar aqui à frente em nome de Jesus. Alguém conhece o Tarcísio? Esse varão valoroso. Oh, glória a Deus. Ele vai estar fazendo essa penúltima oração em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Oremos um pouco. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloco, Senhor, na tua presença, Senhor, para te agradecer por esse culto abençoado, Senhor, por estar mais um dia na tua presença, Senhor. Que você venha receber aquilo que veio buscar nessa noite, nesse dia, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, acompanhe cada um para os seus lares em segurança. Que nos conceda, Senhor, para cada pessoa que veio buscar uma semana abençoada, Senhor. Para que possa, Senhor, prosperar na área que veio buscar. Se veio buscar saúde, receba. Se veio buscar portas abertas de emprego, receba em nome do Senhor Jesus. Prospere na vida de cada um que vem aqui buscar, Senhor. Dos seus servos que estão aqui, protege. Estende, Senhor, tuas mãos poderosas para guardar cada um, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estenda as mãos. Tá. Meus queridos, anúncio. Quinta-feira, nós estamos de culto de libertação. Está uma benção. Não deixa de vir, meu querido. Deus tem feito um milagre. Deus está trabalhando tremendo aqui nesta quinta-feira. Domingo, temos homenagem Dia dos Pais. Olha só que benção. Oh, glória a Deus. Quem é pai, vem, tá? Ah, mas não sou pai não. Vem assim mesmo, traz o seu, traz o teu sogro. Oh, glória, olha só. Fala sogro, só ninguém tem prazer, né? Mas pai, venha participar em nome de Jesus. Convida o teu vizinho para ouvir uma palavra abençoada em nome de Jesus. Ok? Domingo nós estaremos aqui a partir das 19 horas em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Amém. Então estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolações do Espírito Santo esteja em cada um de vós, desde agora e para todo sempre, e que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Vá e leva a sua bênção em nome de Jesus.